De volta com Frente a Frente com o Dr. Roberto Mauro Amaral. Roberto, primeiro bloco nós falamos muito da sua vida esportiva. Vamos falar um pouco agora da vida pública. Você começou depois que se formou no Denox, né? Isso mesmo. Assim que eu me formei, eu tenho uma gratidão ao Dr. Mário Ribeiro. Ele foi até meu padrinho de casamento e foi ele que foi lá em Viçosa me buscar, que havia uma escassez de técnico para vir trabalhar aqui. Foi ele que me colocou no Denox. Posteriormente eu fiz concurso, fui aprovado e eu sou funcionário com orgulho e honra do Denox. Tanto é que Você aposentou pelo Denox? Aposentei pelo Denox. Então eu comecei o trabalho pelo Denox. E o chefe aqui era Ataíde, era um pernambucano. Doutor Ataíde. Doutor Ataíde. E ele era um sargento. Nós estávamos em pleno governo revolucionário. Ou seja, início, fim de 63, começo de 64, que foi a Revolução. Então, assim que eu formei em 63, comecei a trabalhar em 64, com essa participação do Dr. Mário Ribeiro, e então me mandaram para o Nordeste para fazer um estágio. E aí foi bom, porque eu passei lá por 2 ou 3 meses, conhecendo todos os açudes, conhecendo os projetos de irrigação, que o Denox, fundamentalmente, é um órgão do Nordeste. Qual estado do Nordeste que você teve? No Ceará. Ceará. Bem próximo da cidade de Fortaleza. Então, aí eu pude abeberar-se dos conhecimentos, da experiência, e depois de 2 ou 3 meses, eu retornei aqui para Montes Claros. E nesse ínterim, foi que aconteceu a Revolução em março de 64. Foi o Denox que iniciou esse processo de irrigação no norte de Minas, né? E você teve uma participação importante, né? Exatamente, foi o Denox. Ele já tinha uma tradição lá no Nordeste, inclusive com informações dado dos próprios Estados Unidos. Foi ele que havia começado, porque essa é a solução do Nordeste. E nós aqui fazemos parte do Nordeste, fazemos parte da área do semiárido. Então foi o Denox, efetivamente, é quem trouxe para aqui os primeiros conhecimentos e a construção das primeiras barragens. E tinham bons dirigentes, inclusive pessoas depois que se radicaram aqui, e eu tive a oportunidade de ser esse elo de ligação, a pessoa de Montes Claros, com o contato com esses dirigentes do Nordeste e trazer para aqui essa técnica que era a irrigação. Quando se fala em irrigação, pressupõe que a pessoa esteja preparada para dizer que antes da irrigação você tem que ter água. E como o regime de chuva aqui não é dos melhores, então tem que construir barragem. Tem que fazer com que a água que cai, e ela cai todo ano, não vá embora. Então você tem que fazer o barramento para acumular a água com fins múltiplos, e aí dentro desse fins múltiplo insere-se o uso de água para irrigação. Roberto, mas eu me lembro bem, o primeiro projeto que o Denox começou a desenvolver de irrigação, que foi o projeto Gurutuba. Mas não tinha barragem da pedra não, né? Foi assim, meio utópico na época, não? É verdade. Isso aí, você está tocando numa coisa que me sensibiliza muito, foi o seguinte. Na verdade, o Denox começou aqui com a irrigação no projeto Estreito. O projeto Estreito é no município de Espinosa. Com a barragem que tem lá, que é em 2 municípios, o da Bahia e de Minas. O da Bahia é Urandi. E de Minas, Espinosa. Então, o projeto... Estreito de Seraíma, né? Estreito de Seraíma. Seraíma já é todo na Bahia. Todo na Bahia. Todo na Bahia. E aqui eu quero fazer uma referência a 2 pessoas que foram os chefes lá de Seraíma, que é o Alceu Bernardes Carneiro e Thales Teixeira de Oliveira. Por sinal, os 2 são primos, eles foram, inclusive, meus chefes, amigos, e eles foram os chefes dessa barragem de Seraíma, que chama Carnaíba de Dentro, o Rio. Logo depois foi feita a barragem de Espinosa, e aí foi quem fez a irrigação. E aí, pela sequência, eu já estava então num cargo de destaque,
aqui no Denox, foi quando então eu comecei a conhecer e a trabalhar pelo Gurutuba. O Gurutuba foi precedido de um estudo de viabilidade. Eu me recordo muito bem que nós estivemos em Viçosa, trouxemos os professores aqui para fazer o levantamento, para poder então definir esse projeto, e houve uma participação de uns assessores da Espanha. Pois é, mas o Gurutuba, parece que o projeto do Gurutuba, a irrigação começou com bombeamento provisório no rio, né? Porque não existia a barragem do Bico da Pedra. É verdade. Que foi uma barragem que o Denox projetou muito, mas quem acabou construindo foi a Codevasf. Isso mesmo. Você está absolutamente correto. Primeiro vou falar então da irrigação. Como nós aqui a região não tinha esse conhecimento, quando se falava em irrigação, mesmo entre os técnicos, causa uma certa estranheza. Então a barragem estava com alguma dificuldade de ser construída, e eu vou dizer qual era a dificuldade. Então nós que eu me refiro, eu diria que fui eu mesmo que insisti e localizando, após um estudo, um determinado ponto, já no final dela, em que se você fizesse um barramento, mesmo de pedra, de uma barragem de pedra sobre pedra, você ia ter um acúmulo de água, isso já há uns 8 ou 12 quilômetros. É porque as ombreiras da barragem eram naturais, né? Exatamente, era natural, isso mesmo. E podendo verter por cima, que chamou a área dos 740 hectares. Eram 740 hectares, tinha um morro, nós então construímos 110 casas e aí assentamos os primeiros irrigantes dessa forma, com essa barragem de contenção, passando para uma séquia. A séquia era o nome que era dado pelos espanhóis desses canal secundário, e aí distribuía a água. Então, dessa forma, nós conseguimos assentar. E teve também uma ousadia. O Denox, tradicionalmente, era o órgão que fazia esse projeto, construía e assentava os irrigantes ou os colonos. Nós demos a oportunidade para que outras pessoas, quaisquer que sejam elas, pudessem entrar nessa área de exploração, desde que fosse por um determinado período. E aí eu me recordo muito bem que foi o Edilson Brandão, foram os filhos do Mário Ribeiro, do Constantino Cristo e outras pessoas, técnicos daqui ou estudantes daqui, que foram e se instalaram lá, e durante esse período fizeram essa... Exatamente, o Sarmento, isso mesmo. E nós fizemos em seguida, logo após a barragem, que nós não falamos sobre ela ainda, o CTED, Centro Técnico de Experimentação e Demonstração, porque eu não concebia de você introduzir uma nova tecnologia se você não desse o exemplo. Então, era para ser aí, como de fato foi, uma área de 60 hectares, com 40 hectares irrigado, para ser o exemplo, e aí você estaria lá com a EPAMIG, que na verdade foi criado por Elvésio Matana Saturnino, que é vivo até hoje, que era chamado de Pipaeng, depois transformou em EPAMIG, para poder então mostrar aos futuros irrigantes como se praticava a irrigação, que foi exatamente naquela área à direita, na nova porteirinha, que tem à esquerda Janaúba. Mas você conseguiu consolidar esse processo de irrigação já na Codevasf, né? Foi. Aí já não era Denox mais. Isso mesmo. Aí tem até uma passagem curiosa. Então nós fizemos essa área dos 740 hectares, já estava pronto, instalado, em operação durante provisoriamente esse período, e nós voltamos para a barragem. A barragem existia um problema da locação, tinha 3 eixos e tinha então que definir. E aí o então diretor do Denox, Laércio Freire Barço, foi que ele era um engenheiro, era o chefe daqui, e ele também era do Exército como sargento. Foi ele que definiu, na verdade, ele que definiu
o local onde é que foi construída a barragem. Então, eu recordo muito bem que foi tomada essa definição e com isso, então, foi feita a licitação e quem ganhou a licitação foi a construtora Andrade Gutierrez, que o Gabriel Donato Andrade... Roberto, mas eu lembro bem que quem autorizou a construção da barragem, que era um processo que vinha se desenrolando por mais de 30 anos, foi o ministro Rangel Reis, que esteve aqui em Montes Claros. Isso mesmo, isso num mesmo. período de seca muito grande, Isso e mesmo. até o dia que ele chegou choveu. Exatamente, foi o ministro Maurício Rangel Reis, que por sinal era engenheiro agrônomo e era um militar. E isso ocorreu no Automóvel Clube. Exatamente. Ocorreu no Automóvel Clube, numa reunião lá que vieram pedir a ele para a construção da barragem. Exatamente isso. Ele autorizou imediato. E em função disso, então, que foram tomadas todas as medidas, foram, então, eliminadas todas as dificuldades, foi feita a licitação e Andrade Gutierrez ganhou. E aí tinha um interesse muito grande do Gabriel Donato, porque ele já era possuidor dessa fazenda que ele tinha e ele acompanhou bem de perto essa obra, cujo engenheiro responsável era eu. E nós trabalhávamos sempre em conjunto com os engenheiros que acompanhavam a fiscalização e os construtores. Nós vamos para mais um intervalo comercial e no bloco seguinte nós vamos conversar com o Roberto sobre a diferença do regime militar e o regime civil. Ele participou dos dois. E essa diferença, assim, em execução de obras.